Há retidão no Brasil? Quando a gente olha para a neutralidade dos valores diante do pluralismo, diante do relativismo, quando a gente observa o nível exacerbado de individualismo, de busca pelo sucesso, de busca pela felicidade, de subjetivação da realidade, da verdade, de sensualismo da nossa mídia, a ilegalidade descrevendo todo o nosso país na sua forma de lidar uns com os outros, o rompimento das famílias, o aumento dos divórcios, a confusão e crise na autoridade, o desrespeito para com os pobres, para com os imigrantes, para com as mulheres, para com os idosos. Há retidão no Brasil? E como a retidão tem a ver com o reino de Cristo? Assista essa série em busca de uma teologia de transformação para o Brasil e inscreva-se no meu canal. A gente precisa, como eu tenho feito nessa série, estabelecer um eixo de referência com padrões correspondentes e com aplicações práticas para o nosso dia a dia. E a gente tem falado que esse eixo tem a ver com uma comunidade ou país em que Jesus Cristo, se ele estiver realmente no centro da existência, dos valores e no coração das pessoas, esses valores do reino serão enculturados, eles estarão dentro das pessoas e nas instituições. E haverá cada vez mais um reconhecimento dos valores do Evangelho e da presença de Jesus Cristo na nossa vontade, nas nossas decisões, nas nossas leis, no dia a dia das pessoas, das famílias e dos governos. E o que é retidão nacional? O que é isso, na verdade, né? Quando a gente pensa na instrução bíblica da teologia e a gente olha para os líderes de todas as esferas, a gente observa que a teologia bíblica enfatiza essa dupla justiça-retidão. Parece que eles caminham de uma forma muito próxima nos evangelhos e nos profetas. O reino de Cristo é um reino em que esse Messias reina com justiça e retidão. Por exemplo, Isaías capítulo 9 trata dessa parceria, justiça e retidão. E você vai observando em vários profetas bíblicos este par frequente, justiça e retidão, como sendo os dois lados de uma mesma moeda. Não é? Miqueias capítulo 6, aquele texto bonito, tradicional, em que nos orienta a amar a misericórdia, praticar a justiça, andar com Deus. Me parece que há uma relação muito próxima da luta pela justiça social e viver debaixo das leis como uma aplicação bíblica de atos de misericórdia, de bondade, do próprio caráter de Deus, também com a vida cristã, com aquela vida na presença de Deus, com a nossa espiritualidade. E nós não podemos separar realmente essa pregação do Evangelho, essa comunicação das expressões bíblicas, a linguagem cristã no mundo religioso, de uma vida religiosa e de uma simples, daquilo que é, na verdade, o fazer justiça, o amar a misericórdia. Essas coisas estão todas interligadas. Me parece que juntos, justiça e retidão formam esse fundamento moral, estrutural da consciência do reino de Cristo, do reino de Deus. E o resultado de tudo isso é a paz, é a prosperidade que nós temos falado, aquele conceito bíblico de shalom, de bem-estar, de integralidade, não é? A diferença, então, entre justiça e retidão é importante a gente denotar aqui. Justiça tem mais a ver com leis, é algo externo. Retidão é algo mais interno. Justiça trata de procedimentos, de princípios aplicados, e restaurados, e punidos, e apresentados socialmente. A palavra retidão tem mais a ver com aquele sentimento interno, uma compulsão íntima, uma consciência que as pessoas têm e percebem e conseguem diferenciar o certo do errado, o justo do injusto, bem e o mal dentro de si, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Não é? Então, essa relação mais interna da retidão, ela interfere, sem dúvida, no nosso conceito externo de justiça. Os cidadãos, as pessoas, precisam agir de forma correta. E o resultado coletivo, então, disso é retidão nacional, retidão pública. Quando uma pessoa age de forma reta e ela age de maneira correta, a justiça prevalece. Então, toda organização, ou governo, ou estrutura, ou país tem culturas, valores que estão baseados, conscientemente ou não, em moralidades, em éticas, em valores de vida. Isso pode ser mais objetivo ou mais relativizado, mas de uma forma geral a gente tem que olhar
para o nosso país, quando a gente pensa, por exemplo, na neutralidade diante do pluralismo, da globalização, a neutralidade frequentemente vista diante de um capitalismo exacerbado, de um relativismo da verdade, o individualismo social. Esse hedonismo, essa busca do prazer a todo custo que está causando o sofrimento, a dor na vida das pessoas e fazendo com que elas se autoexplorem em busca da satisfação, da felicidade, o subjetivismo das nossas opiniões. Tudo isso tem a ver com retidão. A fragilidade diante das relações pós-modernas, a desritualização, o rompimento das famílias, isso tem a ver com retidão. Uma sexualidade focada muito mais na opressão, na objetificação, nos direitos e que causam frequentemente relações frágeis, instáveis, líquidas. O desrespeito para com o idoso, o desrespeito para com o imigrante, o desrespeito para com a mulher, o desrespeito para com o negro, o desrespeito para com as crianças. Isso tem a ver com valores internos também do ser humano, aquilo que está dentro de nós. Então, portanto, a retidão está diretamente relacionada com questões de moralidade, de amor, de valores internos, especialmente com relação ao amor ao próximo, a bondade, a misericórdia, a solidariedade. E a gente precisa entender melhor isso. Quando a gente olha um pouco para a teologia bíblica, a gente percebe que os seres humanos eles foram criados à imagem de Deus, amados pelo Criador, mas esses seres humanos frequentemente se afastam de Deus e eles acabam progressivamente perdendo a sua própria humanidade, a sua própria identidade. E é nesse ponto que a mensagem cristã, a mensagem de Jesus Cristo oferece esperança, um senso de propósito, um direito em meio ao caos, uma direção em meio ao caos. E é nesse ponto que a mensagem cristã da vinda de Jesus Cristo, da redenção de Jesus Cristo, da cruz de Jesus e a sua ressurreição, oferece esperança, um senso de direção, um senso de propósito em meio ao caos da humanidade. Quando Jesus ressurge dos mortos, ele não apenas ressurge no tempo, mas ele ressurge também na história, num momento específico, numa geografia, ele ressurge entre nós. E a história agora tem o Redentor. A história agora tem alguém que dá direção, alguém que é verdadeiramente um ser humano perfeito. E a ética, então, está inseparavelmente enraizada dessa verdade bíblica de que o homem não está sozinho, de que o homem não está perdido, de que há um rumo, de que há um Deus, e há um Deus perto, há um Deus próximo, há um Deus entre nós, há Jesus Cristo. Ele revela, então, em Jesus Cristo essas leis morais, essas leis da natureza. E quando você percebe o próprio Jesus não se colocando contra os 10 mandamentos, e na verdade mostrando uma série de implicações maiores, internas, subjetivas, da consciência dos 10 mandamentos. Ele coloca de uma forma muito mais integral. E você sabe que os 10 mandamentos, você observa, por exemplo, como o estudioso Darrell Miller destaca que os 10 mandamentos procuraram trazer ordem a uma sociedade que era bárbara, no mundo de milhares de anos atrás, que ninguém respeitava ninguém. E criam, então, fundamentos para uma sociedade civil que até hoje é chamado desse direito consuetudinário. Então você observa no Decálogo que Deus define uma moralidade muito mais em termos daquilo que deve ser, e não apenas daquilo que na realidade é. Nós temos ideais, nós temos alvos, e nós devemos caminhar em direção a essa visão. E no Sermão do Monte, Jesus vem reutilizar essa teologia dos 10 mandamentos, mas atualizá-la para um mundo mais interior, mais consistente das emoções, do inconsciente, da prática, da vontade, das decisões. E interpreta isso de forma mais coerente. Ele nega todo aquele tipo de legalismo, moralismo externo que frequentemente os religiosos usam, e ele procura tratar essa retidão como um processo de transformação interior em direção a amar a Deus e amar ao próximo, sinceramente. Amar ao próximo talvez seja um dos problemas mais sérios hoje no mundo hedonista, no mundo tão ensimesmado, tão voltado para o seu próprio sucesso, para a sua própria felicidade. E assim os mandamentos bíblicos não são um conjunto de leis cruéis, impostas por uma deidade despótica. Na verdade, são regras libertadoras, são regras inspirativas, ideais que capacitam a gente a diminuir o nível de tirania da nossa enfermidade social, do nosso mal-estar social, daquilo que a Bíblia chama de pecado. Essa ética cristã nos ajuda a olhar então o mundo em relação a Deus e restringir o pecado, e também nós procurarmos
a restringir a fraude, restringir a imoralidade e conhecer uma justiça e conhecer um padrão de vida que nos eleva acima do nível de simplesmente animais predadores, amar uns aos outros. Essa lei áurea do amor, essa lei de ouro do Novo Testamento, a não fazer nada para o outro que você não queira que seja feito para você. Quais seriam algumas dessas indicações, alguns padrões, indicadores e metas através dos quais a gente poderia avaliar periodicamente a retidão no nosso país? A moralidade, não moralismo, mas a moralidade baseada em éticas de Jesus Cristo, em valores judaico-cristãos. Valores bíblicos, valores cristãos expressos nas nossas artes, valores morais expressos na nossa música, na nossa literatura, valores morais expressos na mídia, especialmente nas redes sociais, valores judaico-cristãos manifestos no governo, nos negócios, na empresa, na governança das nossas empresas, nas escolas, na nossa educação. Instituições governadas de acordo com normas bem estabelecidas de integridade, de honestidade, de justiça, de solidariedade. A presença de um espírito comunitário no nosso país, um respeito maior pelas autoridades, um respeito pelas pessoas, respeito pela família, respeito pela mulher, respeito pelas raças diferentes e etnias, respeito pelos diferentes, respeito pela emancipação de cada pessoa ter o seu próprio desejo de ser, respeito pelos mais pobres, respeito pelos mais velhos. Agora, quais seriam alguns dos objetivos específicos para as comunidades religiosas, para as igrejas, para os cristãos nessa área de retidão? Educar as pessoas com relação a essa natureza de um cristianismo bíblico, que ele deve afetar todas as áreas da nossa vida, com ética, com santidade, com pureza. Esse cristianismo, esses valores que não podem, não devem se impor. Nós não estamos aqui para impor essa moralidade cristã, mas permitir que possamos viver de acordo com que as nossas palavras e ações sejam influentes e assimiladas pela sociedade. Encontros para diálogo e discussão sobre a qualidade, sobre a ética nas artes, sobre a ética na música, na literatura e na mídia. Que possamos refletir sobre valores morais nessas diversas áreas e terem leis que sejam aplicadas no sentido de preservar a qualidade, a integridade, a compassividade, a misericórdia numa sociedade. O treinamento de líderes também, homens e mulheres, cristãos, espirituais, que na sua vocação social, quer trabalhar num estacionamento ou numa empresa, quer trabalhar numa escola ou num clube, que eles vivam valores morais nas praças públicas, nas escolas, em casa, na igreja. E também orar, criar um network de oração por reconciliação e retidão nacional, orar por isso. E, portanto, essa visão do amor ao próximo, do amor a Deus, essa visão do Evangelho precisa ser compartilhada por você, precisa ser compartilhada nas mídias sociais, precisa ser compartilhada com toda a nação, começando com os líderes, até o mais simples cidadão brasileiro, a fim de que os valores do reino de Cristo sejam interiorizados na consciência individual e nacional do nosso povo brasileiro. Para que nós sejamos, então, instrumentos de retidão e somos, na verdade, os principais agentes do amor. Nós somos os principais expoentes dessa paz, dessa justiça, dessa retidão no reino de Cristo.